Porque gigantes da tecnologia estão demitindo em massa. Essa é a dúvida que vem invadindo a mente de muita gente está com dúvida. Empresas diferentes fizeram demissões por motivos distintos, mas há alguns fatores em comuns. À medida que muitas coisas migraram para online durante a pandemia, os negócios dos gigantes da tecnologia cresceram e os executivos começaram a acreditar que os bons tempos para eles continuariam. A Meta, por exemplo, contratou mais de 15 mil pessoas nos primeiros meses desse ano. Agora, os executivos que anunciam cortes dizem que calcularam mal. As mudanças no mercado global, macroeconômico, influenciaram muito, como, por exemplo, a pandemia. A diminuição de pagantes de publicidade nas redes, o aumento da inflação, o aumento da Selic, entre outros, foram os fatores que mais influenciaram. Anúncios online são a principal fonte de receita para muitas empresas de tecnologia, mas a perspectiva é de tempos difíceis. Tempos difíceis à frente para todo o mercado de publicidade. As empresas estão enfrentando uma crescente oposição às práticas publicitárias. A Apple, por exemplo, dificultou o rastreamento da atividade online das pessoas e a venda dos dados dos anunciantes. Além de tudo isso, enquanto a economia enfrenta dificuldades, muitas empresas têm reduzido seus orçamentos para a publicidade online. No setor de tecnologia financeira, o aumento das taxas de juros estão muito altas a ponto de combater a inflação e acabou afetando essas empresas. A Apple sinalizou cautela, dizendo que a empresa ainda está contratando, mas de forma cautelosa. A Amazon atribuiu suas demissões em ambiente macroeconômico incomum e incerto, que teria forçado a empresa a priorizar mais do que importa para os clientes. Disseram que, como parte do nosso processo anual de revisão do planejamento operacional, sempre analisamos cada um de nossos negócios e o que acreditamos que devemos mudar. Disse a porta-voz Kelly Nanton, E ela disse também que enquanto passamos por isso, dado o atual ambiente macroeconômico, algumas equipes estão fazendo ajustes, o que em alguns casos significa que certas funções não são mais necessárias. Não tomamos essas decisões levianamente e estamos trabalhando para apoiar todos os funcionários que possam ser afetados. Cortar o inchaço. Investidores também aumentaram a pressão para cortar custos, acusando as empresas de estarem inchadas e de serem lentas para responder aos sinais de desaceleração. Em uma carta aberta, a Alphabet, que controla o Google e o YouTube, iniciou a empresa e incitou a cortar empregos e salários. Ela alegou que precisava ser mais disciplinada em relação a custos e cortar, perdas em projetos. O Elon Musk certamente acredita que há espaço para cortar custos em seu mais recente investimento, o Twitter, que também enfrentava dificuldade para gerar lucro e atrair novos usuários. Além disso, muitos analistas argumentam que Musk
pagou um valor maior do que a empresa vale e há pressão para fazer o investimento valer a pena. O bilionário demitiu metade de cerca de 7.500 funcionários da empresa. E para aqueles que permaneceram, a carga de trabalho ficou muito maior. E com tudo isso acontecendo, teve relatos da empresa americana dizendo que Musk disse aos funcionários que eles precisavam se comprometer com uma cultura de longas horas de trabalho em alta intensidade, ou sair da companhia. Mas embora as grandes empresas de tecnologia possam estar passando por um momento desfavorável, elas estão quebradas. As 10.000 demissões propostas pela Amazon em função das corporativas e de tecnologia, seu maior corte de vagas até o momento representa 3% da sua equipe administrativa. As empresas de tecnologia, principalmente as Big Techs, dependem de uma receita que vem de anunciantes, que pagam por espaços publicitários dentro das plataformas digitais. E com o aumento da inflação e da taxa de juros dos Estados Unidos, essas empresas deixaram de fazer alguns anúncios. Como há uma dependência dessa fonte de receita, o valor das ações das empresas de tecnologia despencou. E o reflexo imediato disso é a demissão em massa. Então, tudo isso influencia nesse vasto número de demissões que as empresas de tecnologia têm feito. Eu acho que eu expliquei de uma forma bem tranquila. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. E não deixe de comprar ou ler o meu livro, que está no formato físico e digital. Negocie com impacto e invista com foco.